colocado no nosso coração para esse ano. Mais para frente, nós vamos ter um culto que nós chamamos ano passado de Dia da Visão, e esse ano nós também teremos, e nós vamos passar toda a visão daquilo que Jesus tem colocado no nosso coração. Eu participei de um planejamento, de um treinamento de pastores em Gramado, e de lá eu voltei com um planejamento de 30 anos para essa igreja. Então, a não ser que Jesus me leve antes ou vocês me expulsem, eu pretendo cumprir esse planejamento de 30 anos, tá? Mas Jesus botou muito forte no meu coração isso ali, ó, eu mais um, e você vai entender um pouco. É uma série que nós estamos começando hoje, e nós vamos falar sobre isso por alguns domingos. Eu e mais um. O que significa isso? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre aquilo ali. Discípulos geram discípulos. E você pode abrir sua Bíblia, o texto vai estar na tela, mas você pode abrir para acompanhar. Em Mateus 28, 19 e 20, que é o que nós chamamos de grande comissão. Você sabe o que é isso? O que é a grande comissão? A grande comissão foi a última instrução que Jesus deu depois de ressuscitar e antes de subir aos céus para os seus discípulos. Basicamente ele disse: vão pelo mundo e façam outros discípulos. Ele olhou para eles e disse: vocês precisam compartilhar isso que vocês receberam de mim, vocês precisam compartilhar, vocês precisam multiplicar. Então isso é a grande comissão que está lá em Mateus 28, 19 e 20. A grande comissão é um ponto-chave da nossa fé e da nossa teologia cristã. Na nossa teologia reformada, nós cremos que cada cristão é um sacerdote, cada cristão é um missionário. Nós batistas sempre falamos sobre isso. Cada crente é um missionário, cada casa é uma igreja. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E Marcos 16, 15, que fala algo parecido, vai dizer: vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Qual foi a ordem de Jesus para os discípulos? Pregar o Evangelho, abrir a boca para falar, fazer outros discípulos. Quem aqui se considera um discípulo? Eu sou um discípulo de Jesus. Então essa ordem é para você. Discípulo gera discípulo. Vai pelo mundo e faz discípulos. Mas, sendo bem sincero, irmãos, agora, só entre nós aqui, ninguém está vendo. Jesus mandou fazer discípulo, né? Nós estamos fazendo discípulo. Deixa eu te perguntar, vou fazer outra pergunta. Em toda a sua vida, você já fez algum discípulo? Você já levou alguém a conhecer a Cristo e já ensinou essa pessoa sobre a fé para que ela se tornasse um discípulo? Já, pastor, mas faz 20 anos, faz 5 anos. Jesus mandou que você fizesse discípulos não uma vez só, mas durante toda a sua vida cristã, sua caminhada com Ele. Em Mateus 4, 19, eu não sei se o texto está na tela, tá. Jesus diz assim: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Alguma versão vai dizer, mas essa mais moderna diz pescadores de gente. Deixa eu te perguntar, pescador, você está pescando? Ou você está deixando isso só para os missionários, para o pastor, para os líderes? Você está terceirizando, delegando essa tarefa para outras pessoas, ou você está pescando? Como que está isso na sua vida? Jesus te chamou para ser pescador de gente. Se você é um discípulo dele, e você levantou a mão para dizer que é, por consequência você precisa pescar.
E não é uma vez só. Eu pesquei uma vez na minha vida, pescar peixe. Eu passei a tarde inteira em Arambaré com o meu pai e o irmão Garrincha, quem lembra, né, aqui da igreja, dando banho em minhoca. E a única coisa que eu peguei naquele dia foi insolação. Eu não peguei nenhum peixe. E nunca mais eu voltei para pescar. Às vezes, quando a gente vai pescar acontece isso também. A gente não tem resultado e a gente se frustra e aí a gente para de tentar. Mas a verdade é que a gente precisa continuar tentando. Um dia, quem sabe, eu crio coragem e a gente vai com alguns homens lá em Arambaré pescar. Eu sei que tem uns que gostam aqui. Eu vou para te fazer companhia, eu não sou muito fã, mas quem sabe? Porque a gente não pode desistir, né? A gente tem que continuar tentando. E foi justamente pensando nisso, irmãos, que Deus colocou muito forte no meu coração essa visão. Eu e mais um. Por quê, pastor? No final você vai entender. Mas guarda isso no seu coração. Eu e mais um. Eu e mais um. Eu e mais um. Então, esse ano a gente vai bater muito nessa tecla, irmãos. Esse ano a gente vai ter essa série de mensagens e a gente vai ter outra série de mensagens que vão falar sobre isso. Eu e pode ser mais 2, pode ser mais 10, mas pelo menos mais um. Amém? Amém mesmo? Então tá bom. Então essa é a nossa visão. E basicamente nessa série de mensagens, irmãos, nós vamos falar novamente sobre algo que eu já falei no passado, no retrasado, não me lembro. O segundo princípio da igreja multiplicadora. Daqui a pouco eu vou te mostrar quais são os 5. Mas o segundo princípio é a evangelização discipuladora. E nós vamos nessa série de mensagens falar sobre isso. Evangelização discipuladora. Guarda isso no seu coração, tá bom? Mas para a gente entender o que é, eu vou separar por partes. Então primeiro nós vamos falar sobre o que é evangelho, né? Evangelizar. Se nós estamos falando de evangelização, o que é evangelizar? O que é evangelizar, irmãos? Alguém define para mim? Está na tela? Não, né? Não. O que é evangelizar? Falar do evangelho, né? As boas novas, ou o nome da nossa igreja. Igreja Batista, boas novas do evangelho de Jesus. E evangelizar, irmãos, é anunciar e falar para as pessoas as boas novas do evangelho, para que essa pessoa ouça, receba Cristo e se torne mais um discípulo. Como eu sempre falo, né? Evangelismo é espalhar a glória de Deus na terra. Vocês lembram, né, que lá no Éden, quando Deus fez Adão e Eva, Ele fez com 2 propósitos principais: espelhar a sua glória e espalhar essa glória, refletir a sua glória e repartir essa glória. Como que isso acontecia? Eles espelhavam porque eles eram imagem e semelhança perfeita de Deus, sem pecado. E eles espalhavam tendo filhos. Simples assim. O pecado entrou, rompeu a comunhão de Deus, do homem com Deus. A partir dali, todos os nascidos são imagem e semelhança de homem com pecado. Então agora, para espelhar, refletir a glória de Deus, você precisa se reconciliar com Ele. Ele te reconcilia, te torna de novo como você deveria ser, e aí você tem um relacionamento com Ele, você espelha Ele, você reflete Ele. E como é que você reparte? Como é que você espalha? Tendo filhos espirituais, trazendo pessoas para Jesus, porque cada um que se converte é mais um espalhando a glória de Deus na terra, é mais um refletindo a glória de Deus na terra. 1, 2, 3, 4, 5. A
a glória de Deus se espalha, a presença de Deus se espalha por meio da sua vida. Amém? Então, meus irmãos, evangelizar é espalhar a glória de Deus na terra, mas para quê? Você espalha a glória de Deus na terra? Aquela pessoa que você quer alcançar, que nós chamamos de alvo evangelístico, essa pessoa precisa ouvir pelo menos uma vez na vida dela o Evangelho. Ela precisa escutar as boas novas de Cristo, receber o Senhor como seu Senhor e Salvador no seu coração pela fé. Mas que Evangelho é esse? O que eu devo anunciar? Já que evangelizar é falar o Evangelho, evangelizar, o que será? Coloquei na tela uma parte do livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do pastor Mark Dever, que ele vai dizer o seguinte sobre o Evangelho, presta atenção. Evangelho não é o anúncio de que tudo está bem conosco, nem de que Deus é amor, nem de que Jesus quer ser nosso amigo. O Evangelho não é a mensagem de que Deus tem um plano e um propósito maravilhosos para nós. Evangelho são as boas novas de que Jesus morreu na cruz como um sacrifício vicário, ou seja, que faz as vezes de outro, em favor dos pecadores, e ressuscitou, estabelecendo o meio de sermos reconciliados com Deus. É a mensagem de que um juiz se torna pai, se tão somente nos arrependermos e cremos. O Evangelho é esse. Jesus morreu por amor a você, no seu lugar, para que você volte a ter comunhão com Deus, porque o ser humano tem essa comunhão que é por causa do pecado. Você precisa falar isso de forma clara. Eu falei na semana retrasada, semana passada o irmão Diego pegou, semana retrasada eu peguei em Romanos 12, e eu disse que Romanos é um tratado teológico. E Romanos ensina muito sobre o Evangelho. Então eu queria desafiar você a ler Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, ela é um pouco difícil de entender. Se você tiver dúvida, você pode me perguntar para algum líder da igreja. Mas leia e anote, porque Romanos tem muito a nos ensinar sobre o Evangelho. Por exemplo, a gente aprende em Romanos, pode passar, que o ser humano é responsável por suas atitudes e escolhas diante de Deus. Romanos 1, do 1 ao 22 vai ensinar isso. Nós aprendemos também que o problema do homem é rebeldia, rebelião contra Deus, e que tanto gentios quanto judeus, o que quer dizer isso? Tanto aqueles que são religiosos quanto os que não são, todos estão em rebeldia contra Deus. Nós aprendemos que a solução de Deus para o pecado do homem é a morte sacrificial e a ressurreição de Jesus Cristo. Romanos 3. E nós aprendemos que a salvação que Deus proveu vai nos alcançar mediante a fé em Jesus, para todo que nele crê. E qual que é o propósito de evangelizar, irmãos? Evangelizar é você oferecer para as pessoas uma oportunidade delas ouvirem o que elas precisam ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir, Romanos 10, e ouvir a palavra. Mas como ouvirão? Se eu e você a gente não abrir a boca. Ai pastor, mas eu aprendi que a melhor pregação é em silêncio com a minha vida. Amém, é verdade, mas você também precisa falar, porque a fé vem pelo ouvir. Então você age como cristão, dá bom testemunho, mas também fala. Quando tiver oportunidade, abra a boca e fala. Conta as boas novas do Evangelho. Então, essas pessoas precisam ouvir o Evangelho de forma clara e compreender, para poder receber Jesus como Senhor e Salvador. E qual que é a motivação para a gente evangelizar? Você não está muito motivado? A Bíblia fala, meus irmãos, 1 Coríntios 10, 31, que tudo que você fizer tem que ser feito para a glória de Deus. Você quer dar glória a Deus com a sua vida, sim ou não?
Sim ou não? Você quer dar glória a Deus com a sua vida? Então você precisa espalhar essa glória na terra. O apóstolo Paulo vai dizer que evangelização é um ato de adoração. Você já leu esse texto bíblico de Romanos 15? Presta atenção nele comigo, Romanos 15, do 7 ao 11. Se está difícil de enxergar, na sua Bíblia. Diz assim: portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus, e ainda louvem o Senhor, todos vocês gentios e todos os povos o louvem. Evangelizar é um ato de adoração, é você espalhar a glória de Deus na terra. Você quer motivação melhor que essa? Não precisa. Não precisa. Quando eu era criança, na nossa EBF, a criança que trouxesse mais visitante ganhava prêmio. E eu tinha vantagem nisso, porque a minha mãe saía na vila arrastando as crianças. E nós chegávamos com 40, não tinha para ninguém, eu sempre ganhava. A Deni trazia bastante. A Deu uma vez botou 17 no Chevette. Eu me lembro, eu estava lá. Naquela época podia, né? Mas a gente trazia, a gente convidava, mas qual era a motivação? Errada? Ganhar prêmio. Sua motivação não pode ser ganhar prêmio, não pode ser ganhar cargo, não pode ser ficar importante. Sua motivação tem que ser a glória de Deus. Espalhar a glória de Deus na terra. Levar pessoas à salvação, levar pessoas a Cristo. Você já teve a experiência de conduzir alguém e a pessoa se converter, se tornar um cristão? Não tem coisa melhor, meus irmãos. Não tem coisa melhor do que você ver o que Jesus faz na vida de alguém. Qual que é a fonte de poder para isso? Porque, pastor, eu sou muito tímido, eu não tenho capacidade, eu não tenho inteligência, eu não tenho formação teológica, eu não tenho dinheiro, minha roupa é velha, eu não tenho carro. A gente dá um monte de motivação para não fazer. Mas sabe qual é o poder, meus irmãos? Não é a sua inteligência, não é a sua beleza, não é o seu poder de persuasão, não são as suas habilidades. O poder é o Espírito Santo de Deus que habita no crente. A palavra de Deus vai dizer que, além de Deus ter mandado os discípulos irem, Ele deu o Espírito Santo. Ele disse assim: descerá sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Para que serve o Espírito Santo? Para fazer você se capacitar a ser uma testemunha. Ele te empodera. Essa palavra está na moda, né? Empoderado. Nós somos empoderados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. A palavra de Deus vai dizer em Efésios 1:13 que o cristão, no momento em que ele recebe a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem e sela ele e diz assim: esse é meu. O selo, a marca, o Espírito Santo da promessa. Se você é salvo, se você é crente, você pode até não estar dando lugar para Ele, mas Ele está ali te marcando e dizendo que você é dele. Então você tem autoridade. Então você tem poder. Amém? 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 Glória a Deus. E qual que é o alvo? Persuadir pessoas a crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que sejam agregadas à igreja mediante a profissão de fé e o batismo, iniciando dessa forma o seu amadurecimento em santidade. Resumindo, evangelização é a comunicação clara e fiel do Evangelho, visando
sob o poder e a dependência do Espírito Santo, levar pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tornando-se seus discípulos. Até aí tudo ok? Ok? Podemos continuar? Então vamos lá. Mas o que é discipulado? Ah, pastor, eu sei. Discipulado é essa classe que o senhor está fazendo com as pessoas que querem se batizar. Pode fazer parte, mas não é só isso. Discipulado não é só a última parte da grande comissão. Discipulado é muito mais do que estudar um livro juntos. Pode estudar um livro? Pode. Mas discipulado a gente chama de vida na vida. São duas pessoas caminhando juntas, uma mais madura na fé, outra que é um pouco menos madura, aprendendo com o outro. A palavra grega para designar o estilo de discipulado de Jesus é peripatético. Significa aquele que ensina enquanto caminha. Ensinar enquanto caminha. Peripatético. Não é patético, né? Peripatético. É você ensinar outra pessoa o que é ser um cristão. Ah, pastor, mas eu nem sei direito, então vamos aprender juntos. E a gente vai crescendo juntos, andando juntos. E ensina. Não sei orar, tenho vergonha de orar. Vou te ensinar a orar, vamos orar juntos. Me observa, ora comigo. Discipulado é caminhar com alguém para que essa pessoa se torne um cristão maduro. Mas deixa eu te perguntar, o discipulado ele só pode ser feito com quem já é crente? O que vocês acham? É possível discipular alguém que não é crente? Não é só possível, como você deve fazer isso, eu vou te incentivar. Eu já falei para vocês do meu amigo ateu, né? Ex-ateu, que é pai de um colega da Esther, né? E sempre que ele me vê, ele fala de Deus, mas ele se diz ateu. Ele já leu a Bíblia toda, ele fez um comentário bíblico das leituras dele, ele trouxe para eu ler. Sem ele saber, faz tempo que eu estou discipulando ele. O ateu está até indo na igreja agora. Ele mora em Eldorado do Sul, a casa dele foi atingida, muito atingida pelas chuvas. Aí eu pedi para o pastor de Eldorado ir lá limpar a casa dele com o pessoal. Chegou 20 pessoas lá na casa dele, ele ficou espantado. Como é que esses crentes que nem me conhecem vêm na minha casa limpar a minha casa? E agora ele está indo na igreja de Eldorado do Sul com a mulher dele. É simples, irmãos. Não precisa necessariamente sentar numa cadeirinha, no gabinete. Você pode evangelizar e discipular no seu trabalho, na sua vizinhança, na academia, no shopping, no mercado, no posto de gasolina, né? Tem um frentista ali do posto de gasolina que eu sempre falo de Jesus para ele, Samuel. Na época das enchentes, a filhinha dele ficou aqui dentro, o mês inteiro. A gente cuidou da família dele. E é isso, irmãos. A gente tem que falar de Jesus para as pessoas. E sabe que o interessante aqui na Bíblia não aparece a palavra discipulado, aparece a palavra discípulo. Jesus manda fazer discípulo. A gente que inventou, né? Então fazer discípulo é discipulado, né? Mas discipulado nada mais é do que fazer discípulo. O que é um discípulo? O que é um discípulo? Alguém que aprende, um aluno, um aprendiz. Aqui no jiu-jitsu o pessoal chama o professor de mestre. O mestre, faixa preta, ensina os outros que estão começando. São discípulos, são aprendizes. O discípulo é aquele que está aprendendo algo com alguém. E esse termo não é só usado para os 12 apóstolos, ele também é usado para você e para mim. Nós somos discípulos de Jesus. Amém? Quem é discípulo aí também? Amém. Tá bom. Como é que se faz discípulo? Jesus fazia desse jeito e a gente também tem que fazer desse
chamar, ou seja, né, você vai falar para a pessoa, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Você vai agregar essa pessoa, Jesus manda batizar, e você vai aperfeiçoar, ensinar a obedecer tudo que Jesus ordenou. Chamar, agregar, aperfeiçoar. Vai, batiza e ensina. Às vezes a igreja faz isso, eu já fiz muito isso, vai e batiza. E deu. Não discipula, não ensina. E aí o que acontece? O cara vai aprender a ser crente do jeito que ele acha que deve. E às vezes do jeito errado. E às vezes vai ser uma ovelha difícil. Às vezes vai ser uma bênção, vai aprender sozinho, né? Vai ser uma bênção também. Mas é muito mais difícil aprender sozinho do que ser discipulado por alguém. Então, resumindo, discipulado é o processo de fazer discípulos multiplicadores por meio do relacionamento intencional de um discípulo com uma pessoa, visando que essa pessoa também se torne um discípulo. E aqui entra o que a igreja multiplicadora chama de RD. Já falei sobre isso. Relacionamento discipulador. RD é o relacionamento intencional, onde você quer ganhar aquela pessoa para Jesus. Ela não sabe, mas você sabe, e Jesus sabe. E você intencionalmente vai fazer algumas coisas para que essa pessoa possa ter a oportunidade de ouvir a palavra. E eu já vou te dar um passo a passo aqui de como que você pode fazer isso. Te dar uma ideia de como que você pode fazer. Então nós já vimos o que é evangelizar. É falar o evangelho ou não o evangelho. Nós já vimos o que é o evangelho. É verdade, Cristo morreu, ressuscitou pelos pecados, para nos unir de novo a Deus. Nós já vimos o que é discipulado, né? Que é ensinar uma pessoa a se tornar um discípulo maduro de Jesus. Então a gente pode concluir que evangelização discipuladora é a comunicação do evangelho aliada ao relacionamento discipulador, com o objetivo de chamar, agregar e aperfeiçoar discípulos multiplicadores. Por que multiplicadores, irmãos? Princípio 2:2:2. Repete comigo, 2:2:2. 2:2:2. 2 Timóteo 2:2. O que de mim aprendestes na presença de muitas testemunhas, transmite também a homens fiéis e idôneos que sejam capazes de transmitir a outros. Princípio da multiplicação. 2:2:2. Você nunca mais vai esquecer. 2 Timóteo 2:2. O que você aprendeu, transmite para outro e multiplica. Por isso a gente chama de discípulo multiplicador. A evangelização discipuladora vai ajudar você a cumprir a grande comissão. Porque a grande comissão, por meio dos relacionamentos discipuladores, ela vai se cumprir porque você vai transmitir o evangelho para essas pessoas que você deseja alcançar, por meio da palavra e por meio do relacionamento. Tá, pastor? Entendi? Entenderam? Por onde eu começo? Vou te dizer por onde você começa. Eu esqueci, mas era para eu ter trazido uns pedacinhos de papel para vocês. Porque eu quero que você pegue um pedaço de papel. Agora não vai ser possível, mas você vai fazer isso quando chegar em casa. Se você quiser fazer isso agora, anota no celular. E você vai pedir para Deus o nome de 5 e até 10 pessoas que você deseja ganhar para Jesus. Podem ser pessoas também que já foram cristãs, já congregaram e estão longe de Jesus. Mas você vai anotar o nome dessas pessoas. Combinado? Você vai anotar no papel. E você vai colocar esse papel dentro da sua Bíblia. E você vai fazer um compromisso, não comigo, mas com Jesus, de orar por essas pessoas todos os dias. Amém? Você vai orar o ano inteiro. Você vai orar por essa pessoa todos os dias. Ora, 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 ora.
Depois que você orar bastante, você vai pegar o seu celular, abrir no WhatsApp, fulano de tal, número 1 da lista. Bom dia, fulano. Queria dizer que eu estou orando por ti. E deu. Oi, Beltrano. Quero dizer que eu estou orando por ti. Só isso. Aí você já botou uma minhoca na cabeça da pessoa, né? O que esse louco está orando por mim? Tá bom. Talvez responda, talvez não responda. Talvez a pessoa coloque um joinha ali, né? Depois que você orar e a pessoa souber que você está orando, uns dias depois, você vai mandar outra mensagem. Você vai dizer: meu amigo, sabe que eu estou orando por ti, né? Mas eu não sei por qual motivo eu devo orar. Quer compartilhar comigo os motivos de oração que você tem? Eu queria que orasse pelo meu trabalho, está difícil. Meu chefe é muito bravo, me xinga. Eu queria que orasse pelo meu casamento, não está muito legal. Eu queria que orasse pela minha saúde, eu estou com um problema na coluna aqui. O Senhor vai te dar os motivos para você orar por ela. Interesse genuíno. Se interessa na vida da pessoa. Ontem a Juliana falou uma coisa no treinamento, né? As pessoas sabem quando a gente está fingindo no teatro. E na vida real também. Se você fingir que está interessado, mas você não está, as pessoas vão saber. Então se interessa pela vida da pessoa, pergunta o que ela precisa de oração. Tá bom, aí vai passar mais um tempo, e aí você vai mandar outra mensagem. Oi, sou eu de novo. Vamos tomar um café? Queria te pagar um almoço. Não quer ir lá em casa para nós conversar um pouco? Vamos ver um filme no cinema? Você vai convidar essa pessoa para fazer alguma coisa juntos. Mas não é só fazer alguma coisa juntos. Enquanto isso você está orando e pedindo a Deus que nesse encontro Ele abra uma oportunidade de você falar: oi, Evangelho. E aqui, meus irmãos, entra o PGM, né, o pequeno grupo, que é uma visão que nós temos, um sonho que todos os irmãos da Boas Novas estejam inseridos em um pequeno grupo até o final do ano. Todos, sem exceção. E aí você pode também, depois de você chamar essa pessoa para um café, convidar ela para o seu pequeno grupo. Lá em casa, assim, uma vez por semana a gente se reúne, um grupo, a gente fala de Deus. Vamos lá. Porque se você convidar para vir na igreja, talvez ela vai querer, mas na sua casa ela vai. Você fala para ela que tem uma comida boa depois. A irmã Maria faz uma comida tão boa lá. Vamos lá. Convida para vocês estarem juntos. Pastor, mas eu já fiz isso, eu já convidei, eu já tentei, mas meu amigo só diz não, ele não quer saber de Deus. Tenha paciência e tenha fé. Continua. Não desiste porque houve um não. Não para de falar porque não deu certo a primeira vez. Amém? E você precisa se lembrar da palavra alvo. Alvo. Se quiser anotar, anota. Se quiser tirar foto, tira foto. A primeira letra é a letra A, que é de abordagem. Você precisa abordar as pessoas conforme a receptividade delas. Ontem não foi nada combinado, mas tudo que eu estou falando aqui, eles falaram no treinamento aqui, né? Não adianta você querer falar de Jesus porque ele não quer te ouvir. Então você ora mais, busca mais, seja simpático, sorri, trate essa pessoa com amor, ore por ela e espere a oportunidade. Segunda palavra é a linguagem. Não adianta você chegar com evangeliquez lá. Sois vós, varão. Palavra que só crente sabe, não adianta. Fala na linguagem da pessoa, converse com ela, né? Desenvolve o diálogo. Carro anda sem gasolina? Puxa assunto. Linguagem. E transmita a graça com as suas palavras em verdade. Terceira palavra é vínculo. Você precisa estabelecer conexão de coração para coração.
andar junto. Paga o almoço, não seja mão de vaca nem muquirana, paga o café para a pessoa. Convida e paga. Eu vou te pagar um café preto, pequenininho, mas vou pagar. É só o que eu tenho, só dá para 2 cafés, tá bom? Vamos tomar um café juntos. Se me convidar para me pagar um cafezinho pequenininho, eu vou ficar faceiro da vida, né? Então, convida, estabelece um vínculo. E a oração, irmãos. Se a evangelização é a segunda, o segundo braço, né, da igreja multiplicadora, o primeiro é a oração, porque sem oração nada acontece. Oração é a base de tudo. Você precisa orar muito. Oração é o seu combustível para te revestir do poder. E daí, de novo, entra o PGM. Você sabe o que é o PGM? Está escrito ali um pequeno grupo de pessoas, um pequeno grupo multiplicador, que se reúne na casa durante a semana para falar de Jesus e para trazer pessoas. Entende que você vai estar orando pelas pessoas, você vai estar tomando café com elas, vai chegar um momento que você vai convidar elas para o seu pequeno grupo. E elas vão vir, porque vocês já vão ter um vínculo. Elas vão participar com você. E para que o PGM seja multiplicador de fato, ele precisa ter raízes, e daí também é um acróstico, né? A letra R é relacionar, a letra A é agregar, a letra I, interceder, a letra Z, zelar, a letra E, ensinar, e a letra S, mais difícil de todas, solicitar contas. No ambiente do PGM a gente pode abrir o coração, a gente pode fazer e responder perguntas difíceis. No ambiente do PGM acontece discipulado. No ambiente do PGM acontece ensino, crescimento, maturidade. Esse é o objetivo. E até o final do ano todo mundo aqui vai estar inserido no PGM em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Que você ou tenha um PGM na sua casa, ou você vá na casa de alguém, se reunir toda semana, ter comunhão, partir o pão. Porque no PGM a gente vai conseguir todos os 5 princípios da igreja multiplicadora, que são oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas. Como assim, pastor? Claro, a gente vai ter um irmão que mora mais longe e nós vamos fazer um PGM na casa dele e no futuro vai ser uma igreja lá, Igreja Batista mais úmida no mundo. Por que não? Esse é o nosso sonho, nosso objetivo. Você também tem formação de líderes, porque aquele irmãozinho que não sabia nem orar, daqui a pouco você já ensina ele a orar, ensina ele a dar um estudo, e daqui a pouco ele está liderando um PGM e está treinando outras pessoas. E também tem compaixão e graça. Sem compaixão e sem graça, sem amor, não adianta. Pessoas, se elas chegarem e não forem bem recebidas, elas não voltam. Então você precisa acolher bem. E o nosso sonho, irmãos, é que todos estejam com o PGM. E que até o final do ano, dessas 5 ou 10 pessoas que você anotou aí no seu celular, ou vai anotar dentro da sua Bíblia, pelo menos mais uma esteja com você aqui, sentado nesse banco. O bom de matemática aqui é o Elias, o Diego. Eu sou ruim, mas eu sei que se cada um de nós trouxer mais um, a gente vai ter um crescimento de 100%. 100% de crescimento no ano. Parece tão difícil, mas também parece tão fácil. É só você convidar. Quem aceita o desafio? Quem vai fazer a lista e vai colocar dentro da Bíblia, vai orar, vai falar para a pessoa que está orando, vai chamar para tomar um café? Quem vai fazer isso? Eu vou. Porque se todos nós fizermos, meus irmãos, no final do ano, a gente vai ter uma igreja mais forte,
mais cheia de pessoas, mais gente para servir, mais a glória de Deus mais espalhada na terra. Amém? Glória a Deus. Eu queria ter uma folhinha para passar para você escrever o nome das pessoas, eu não trouxe. Mas eu vou te lembrar do